Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. Eu agradeço ao convite que me fizeram para estar aqui. Conversavam ali agora há pouco e me disseram que há 10 anos que eu estive aqui. Eu creio que sim, porque naquela época eu tinha 18 anos, então há 10 anos mais ou menos, tem razão, foi isso. Mas já faz um bom tempo, né, que eu não venho a Fortaleza. É uma alegria poder estar aqui, rever amigos, conhecer e fazer novos. E vamos conversar um pouco sobre essa proposta que nos foi feita, de conversarmos sobre a transição, aqui colocada numa forma mais adjetivada, né? Gloriosa transição. Então vamos conversar um pouco a respeito dessa proposta, que nos remete ao livro Eclesiastes do Velho Testamento. Lá no capítulo 3, também a partir do versículo 3, está colocado: todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, e há tempo para todas as coisas, diz o autor, mostrando-nos que nada ocorre de forma natural fora do tempo. Há o tempo correto, há o tempo necessário, há o tempo aprazado. E tudo aquilo que tenta-se fazer antes do tempo, aborta-se. Depois do tempo, perde-se, despreza-se. Então todas as coisas acontecem no tempo, como nós aqui estamos encarnados, no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, para fazermos a coisa certa. Aí que dificulta um pouquinho, fazer a coisa certa. Mas é justamente fazer a coisa certa é que vai determinando os momentos de transição. É quando as coisas que caracterizam cada época estão sendo feitas na sua completude. Então, quando falamos num processo de transição, nós estamos falando no momento de convivência de duas naturezas, de duas forças: as forças de conservação e as forças de transformação, num processo de coexistência, em que o status quo ante tende a ser mantido, mas uma nova ideia e momento tende a ser implantado. Então, quando se fala na transição, estamos na sobreposição, ora de uma força de conservação, ora de uma força de transformação. Ora, elementos de uma era nova se mostram, ora, elementos de uma era anterior ou a era atual se mostra, como que um prelúdio do que deve ser e uma lembrança do que já foi, convivendo, coexistindo. E é isso que Kardec nos traz quando observamos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec faz uma análise do processo evolutivo da coletividade. Ali ele evoca a frase de Jesus, contida no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Por isso é necessário que eu vá, para guardar-vos o lugar. Então ali Jesus chama a atenção: não se turbe o vosso coração. Ele chama a atenção para os sentimentos, para as apreensões, as tranquilidades ou ansiedades. Não se turbe o vosso coração. E ele faz uma afirmação: credes em Deus. Presente do indicativo, vós credes. Ele faz uma afirmação:
credes em Deus. Depois ele faz um pedido, na forma imperativa: crede também em mim. O imperativo, a forma imperativa, é utilizada para dar uma ordem ou para fazer um pedido veemente. Então Jesus afirma: credes em Deus, não há dúvida, e propõe: crede também em mim. O crede também em mim nos ensinos que ele havia trazido, nos ensinos que ele nos deixou, que o apóstolo Tomé chamou de palavras de vida eterna, porque Jesus dizia isso, que estava por ir primeiro, e Tomé perguntou: mas Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, crede também em mim é na sua mensagem, que é uma mensagem libertadora, que nos dá uma chave para visualizarmos o porvir, a partir do momento. Palavras que são, ou ensinos, que são atemporais. Eles não estão localizados num tempo, eles servem-nos para todos os tempos, para todos os momentos, que à medida que vamos evoluindo, vão se aclarando as nossas ideias, nossos pensamentos, e aí vamos entendendo a amplitude das falas ou das palavras do próprio Cristo, que numa época nossa menos evoluído ou evoluída, nós entendíamos menos. As mesmas palavras, depois de uma evolução, passamos a entendê-las mais. E isso é que vai determinando o ritmo da evolução, o ritmo, por assim dizer, da transição, dos momentos de transição. E Kardec, valendo-se dessa ideia do Cristo, ele então propõe uma evolução para os mundos. Ele coloca-nos ali no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo uma escala de mundos, didática, pura e simples. Não quer dizer que nas 4 ideias ou escalas que ele nos colocou significa todas as escalas, mas para um fim didático, aquela ideia que ele propõe aos espíritos e que é aquecida pelo Espírito Santo Agostinho em 3 mensagens que depois ele também dita nesse capítulo, esclarece bem para nós o que é um processo evolutivo. E ali Kardec propõe uma escala começando em mundos, por assim dizer, primitivos. Os mundos, segundo Kardec, onde o espírito ensaia o seu processo de individualização, de evolução. São os primeiros passos na escala evolutiva, onde os automatismos, muitas vezes, da lei divina atuam, onde a ideia da consciência não se aclarou totalmente, onde as próprias leis determinam as atitudes, e ali lances de momentos de escolha, lances de momentos em que o espírito, embora elaborando-se na escala evolutiva, como que na fase introdutória, também tem os seus momentos das escolhas e, consequentemente, dos resultados das escolhas. Ou seja, ele começa a elaborar-se, a ter consciência de si mesmo. E ali, então, ele evolui. Ele vai gradativamente evoluindo, como vemos na questão de número 122 do Livro dos Espíritos. Ele vai cedendo ou não às influências que recebe, e aí gradativamente vai evoluindo. E evoluindo gradativamente num processo coletivo, o mundo também evolui. Aquele mundo primitivo, em que as escolhas passam a ser mais em intensidade do que os determinismos, então aquele mundo caminha para a responsabilização da sua própria evolução, para o mundo que Kardec chamou de mundo de provas e expiações, onde, pelas escolhas, o mal predomina.
A caracterização do mundo de provas e expiações é a predominância do mal. Que se a gente observar a questão 932 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dão um indicativo de como lidar com essa situação para que ela possa ser transmutada, transformada, ou melhor, talvez até evoluída, melhor a palavra. Diz lá na questão 932, por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? É uma pergunta típica materna, porque mãe fala muito isso para os filhos. Lá em Minas, dizem as mães, filho do céu. Você fica andando com essas pessoas, elas não são boas pessoas, vão influenciar você. Por que as mães não dizem assim, andem com essas pessoas que são ruins, que você vai influenciá-las para o bem? Mas a gente está naquele mundo em que o arrastamento, não irresistível, mas o arrastamento ao mal é mais forte. Nós estamos mais à terra do que aos céus. Nós estamos mais na concretude, na materialidade do que na espiritualidade. Então nós acabamos por ceder, ou acaba-se por ceder a humanidade mais aos aspectos do mal. E Eli, respondendo então essa pergunta que creio eu uma mãe mandou para Kardec, e ele perguntou, eles responderam, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses, os bons, quiserem, dominarão. Esse verbo querer, quando quiserem, ele precisa ser entendido no momento certo. Não é o querer no sentido do desejo, é o querer no sentido do momento determinado, que não é uma data. É um momento psicológico, um momento de maturidade. E aí essa maturidade coletiva, esse momento coletivo, faz com que o bem vá então se ampliando. Os painéis bem e mal, muito claros, vão começando então a chamar a atenção para o painel do bem. E aí o mundo começa a perceber um momento de transição, que Kardec chama de mundo de regeneração. E ele caracteriza o mundo de regeneração como sendo um mundo de coexistência do mal e do bem, sem prevalências. Ora um se manifesta, ora outro se manifesta, mas não há uma prevalência de um sobre o outro. Então nós temos uma coexistência, vamos chamar no termo da historiografia, da coexistência pacífica, de uma coexistência de desarmamentos de ânimos, em que mal e bem se conjuminam, mas não se misturam. No mundo regenerador, os painéis mal, bem, são distintos. O que facilita ou determina, melhor dizendo, as escolhas. Eu não posso mais dizer, eu queria fazer de um jeito e fiz de outro. No mundo de provas e expiações, a fala paulina, lá na primeira carta aos Coríntios, ela se aplica muito bem. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Característico de mundo de provas e expiações. Mas no mundo de regeneração, o bem que eu quero, eu faço. O mal que eu não quero, eu não faço. Ou o mal que eu quero, eu faço. Mas não dá para dizer, me confundi. Porque é um mundo preparatório, diz Kardec. Preparatório para esse momento seguinte, um momento que ele chama de mundos felizes ou ditosos, que aí sim predomina o bem sobre o mal. Vejam que não há inexistência, ou seja, o mal existe, mas o bem predomina.
É como se nós invertêssemos o mundo de provas e expiações. Aí talvez no mundo feliz seria a pergunta contrária: por que no mundo frequentemente os bons influenciam os maus? Porque há a prevalência do bem, não há a inexistência do mal. O bem prevalece, o bem convida. E Miramês, espírito, ele dizia que o convite de um superior é irresistível. Então o bem convida, no momento em predominância, torna-se irresistível para que caminhemos na estrutura do bem. E assim, esse convite irresistível leva a um mundo que ele chamou então de celestial, que é um mundo que caracteriza-se pela inexistência do mal. E a inexistência do mal, porque há somente o bem. Porque na ideia que Kardec nos traz, no capítulo 3 do livro A Gênese, é que o mal é a ausência do bem. Então, se o mundo só se tem o bem, não há o mal. Não há o mal feito, nem o mal derivado. O mal feito é o malévolo, a atitude. O mal derivado é pela não prática do bem, pela inexistência do bem. Então, nesse caso, há uma inexistência do mal, porque o bem é o único sentimento que se tem. E óbvio, outros níveis existirão, mas Kardec nos propôs, para um entendimento mais raso do nosso nível, essas quatro, digamos, classificações de momentos de um mundo, em que o mundo também evolui, conforme a mensagem de Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo. O mundo também evolui, do ponto de vista físico e pelos habitantes do ponto de vista moral. E aí então o nosso mundo, Kardec o coloca como sendo, o planeta Terra, como sendo do gênero ou da classe mundo de provas e expiações. Ou seja, nós estamos num mundo em que há predominância do mal, pelas ações nossas, pelos sentimentos nossos. Por mais que nós divulguemos, lutemos, batalhemos no bom termo, se é que há bom termo para a palavra luta e batalha, nós ainda acabamos por ceder, porque estamos no processo ainda egoísta, vaidoso, prepotente, em que nós ainda lutamos pelo individualismo e não a individualidade. O orgulho e o egoísmo que os Espíritos nos colocam lá na questão 799 do Livro dos Espíritos são as chagas da humanidade. Ou, em outras palavras, orgulho e egoísmo são os dois elementos que nitidamente caracterizam o mundo de provas e expiações. Porque tudo é fruto da nossa ação, mas uma ação necessariamente precedida de uma vontade de agir. Como nos fala o apóstolo em espírito, Paulo de Tarso, na mensagem contida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título, a mensagem, o mesmo título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. E na mensagem que Paulo então nos traz, ele escreve no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Vejam, para fazer o bem é necessária a ação da vontade.
Então o bem não é um automatismo. O bem não é um efeito, por assim dizer, efeito manada. Já que todo mundo faz, eu vou fazer. Não, para fazer o bem, diz o apóstolo, é necessária a ação da vontade. Eu preciso ter a vontade de fazer o bem. Como nos falou Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quando os atos são bons e os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Porque o bem precisa ser precedido da vontade, conforme falou o Espírito Paulo de Tarso. E para não fazer o mal, vejam, ele poderia dizer, para fazer o mal, quer dizer que nós já estamos numa escala um pouco melhor, a escala de não fazer o mal, que não é o mesmo que fazer o bem. O não fazer o mal, diz ele, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, fica quieto que você não faz mal, em outras palavras. Mas nós não estamos aqui para não fazer o mal. Nós estamos aqui para fazer o bem. Então, não fazer o mal não é o objeto da nossa existência. Fazer o bem deve ser o objeto da nossa existência. Mas não o bem aparente, mas o bem que foi precedido da vontade de fazer o bem. Então, por isso, o nosso mundo, o planeta Terra, onde nós estamos, está nesse momento de provas e expiações. Não é momento punitivo, é um momento de reflexão educativa, para que nós possamos crescer. O planeta Terra tem mais ou menos, contei só até ontem, 4 bilhões e meio de anos. Mais ou menos. 4 bilhões e meio de anos. O hominídeo está aqui na Terra, ou estamos aqui na Terra, há 5 milhões de anos. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Ela ficou 4 bilhões 495 milhões de anos sem ninguém, sozinha, sendo preparada. E aí, há 5 milhões de anos, chegou-se o hominídeo. Há 5 milhões de anos. Há 500 mil anos, mais ou menos, o Homo sapiens. Há 500 mil anos. Se nós colocarmos numa escala de 24 horas, o Homo sapiens surgiu no último segundo da última hora. Às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos é que surgiu o Homo sapiens. Como que a Terra ficou 4 bilhões, 499 milhões e 500 mil anos sem ninguém. Que dizia-se sapiens. E aí a vaidade foi grande que ainda foi dizer que é o Homo sapiens sapiens. Sabe 2 vezes. Talvez é para repetir a primeira que não deu certo, não sei. Mas vejam, o que isso quer dizer? Nós estamos aqui há pouco tempo. O planeta existe há 4 bilhões e meio de anos. E nós estamos aqui na condição de sapiens há 500 mil. Há 7 mil anos, mais ou menos, 7 mil, 8 mil, para arredondar as contas, vamos deixar em 10, não tem problema. É que começamos a perdurar os pensamentos, a escrita. Há 7 mil anos que nós resolvemos escrever. Eu, pela minha letra, ainda estou há 7 mil anos atrás. É muito ruim para ser entendida ainda. Eu estou na fase de 7 mil anos pela escrita. Porque a minha letra, na verdade, é uma letra divina. É só Deus que entende. Nem eu. Mas veja, só há 7 mil anos.
há mais ou menos 4.000 anos, é que foi nos chegando códigos de leis. Hammurabi, na Babilônia, Moisés, que é o que mais próximo estamos do código. Há mais ou menos 2.000 anos é que veio o Cristo. Há mais ou menos 2.000 anos. E trouxe uma mensagem para que nós não turbássemos o coração. Que trouxe a mensagem para que nós enxergássemos o futuro de forma diferente. Que trouxe uma mensagem de soerguimento, que nos fez nos levantar. Que trouxe-nos uma mensagem de bom ânimo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há mais ou menos 2.000 anos, e nós achamos que já estamos em regeneração. 2.000 anos, num planeta que tem 4,5 bilhões de anos. E nós estamos aqui há 500.000 anos e já estragamos o planeta pelos 4,5 bilhões que ele existe. Só com 500.000. Imagina se nós estivéssemos aqui desde o início. Já tinha acabado. E ainda achamos que estamos em regeneração. Estamos em processo evolutivo, não há dúvida nenhuma. Nós tivemos a era com a chegada do Cristo que inaugurou o momento do pensamento regenerador. Porque a mensagem que o Cristo nos trouxe foi para avaliarmos-nos a nós mesmos e observarmos as nossas ações, condutas, conceitos, atitudes. Dizia ele: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então, como que ele vai nos descortinando aquele horizonte que nos permite visualizar a proposta regeneradora em termos coletivos, em termos de desenvolvimento. Aí temos as palavras de vida eterna, que são o código para que nós caminhemos para as nossas regenerações. E na individualidade, a coletividade vai se regenerando, mas não no individualismo. Esse Cristo que disse: antes que o mundo fosse, eu já era. Ele dizia: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era. O que é corroborado pela fala do Espírito Emmanuel, quando ele nos diz no livro A Caminho da Luz, daquela reunião da comunidade dos espíritos puros, quando da formação da terra. Ali reuniram-se os espíritos puros para acompanhar e desenvolver a própria formação, naquele momento do desprendimento da nebulosa solar, e o planeta vai se formando. E o Cristo já era, e já estava ali acompanhando todo o processo. E aquela reunião dos espíritos puros decidiu por acompanhar esse processo. E depois diz Emmanuel que essa comunidade se reúne novamente para decidir a encarnação do Cristo. 4,5 bilhões de anos depois. Turma boa de reunião. Não, percebam. Fazem uma reunião a cada 4,5 bilhões de anos e resolve as coisas. Nós fazemos reuniões semanalmente e não resolvemos nada. Veja, até nisso eles explicam ou nos ensinam como fazer uma reunião. Eu fiquei imaginando assim: olha, legal, daqui a 4,5 bilhões, combinado. Precisa de mandar e-mail? Não. WhatsApp? Não. Daqui a 4,5 bilhões de anos, pode contar conosco.
E reuniram-se de novo e decidiram pela encarnação do Cristo. Porque era o momento necessário. Não era a data, era o momento. Por isso não nos importa em que ano Jesus tenha nascido, em que local, importa em que momento ele nasceu. No momento em que a humanidade estava em condições de receber a mensagem, vivenciá-la ao longo dos séculos depois. Porque era uma mensagem, como ele mesmo disse, semente, semeada em diversos campos, e que depois ia se desenvolvendo. Mas já era o momento aprazado para que ele viesse e deixasse essa mensagem. Mensagem calçada no exemplo, na amorosidade e na humildade. Os 3 elementos que caracterizam a mensagem do Cristo, que são então as ferramentas para a nossa própria evolução. E a nossa evolução coletiva, a transformação do mundo. A transição para momentos outros, momentos melhores. E o Cristo chamou-nos a atenção para isso. O evangelista Mateus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele vai trazer ali aquilo que genericamente nós, ou os exegetas passaram a chamar de sermão profético, para diferenciar os sermãos. Sermão dos 7 ais, sermão profético, sermão das 7 palavras, são nomes que a exegese vai dando para facilitar o entendimento da ideia contida naquele conjunto de falas, sermão do monte e assim vai. Então, nesse capítulo 24, Jesus trabalha a ideia do final dos tempos, que as pessoas trouxeram como o fim do mundo. E ali ele trabalha 3 momentos distintos. Ele trabalha aquele primeiro momento, porque ele vai dizer esse discurso depois que ele esteve no templo com os apóstolos. E interessante que os apóstolos estavam mostrando para Jesus as colunas do templo. Acho interessante, ele que podia explicar todas as bases do templo, mas diz o texto que Jesus estava com seus apóstolos e eles mostravam-lhe as colunas do templo. E Jesus disse a eles: não ficará pedra sobre pedra, não ficará pedra que não seja derribada. Destruirei esse templo e o construirei, e reconstruirei. Depois eles vão para o Jardim das Oliveiras. E lá os apóstolos perguntam a Jesus: Senhor, mas quando será o fim do mundo? Dentro daquela fala que ele havia dito que não ficaria pedra que não fosse derribada. E ele diz então, ele traz esse sermão e coloca 3 elementos, ou 3 momentos nesse sermão. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, diz ele. E depois ele coloca: mas ainda não é o fim. Então esses momentos turbulentos do mal, das ações más, guerras, rumores de guerras, choques de personalismos, não é o fim, diz ele. Ainda não é o fim. Do aspecto social, geral, ele vai para um aspecto mais familiar, mais próximo. E então, diz ele, nações se levantarão contra nações. Não são países, não são estados, são nações. Nação, sentimento coletivo de identidade. Nações contra nações. Filhos contra pais. Mais íntimo ainda, os momentos muito pessoalizados. Ele diz: tudo isso ainda são o princípio das dores, ainda não o fim. Quanto mais íntimo, mais dor de consciência, mais responsabilidade pessoal. Então diz, é só o princípio das dores. Depois ele fala da iniquidade e do sentimento, e pela iniquidade dos homens o amor de muitos
se esfriará. Veja a caracterização: o amor de muitos se esfriará. A indiferença. Não é o ódio está lá nas guerras, nas nações contra nações. É a indiferença, o sentimento de frieza, em que eu ignoro as pessoas, os semelhantes. Porque o ódio, ele não é um contrário ao amor, ele não é a antítese, ele não é o antagonista. Dizia Chico que o ódio é o amor ensandecido. A indiferença é a inexistência do amor. Então diz: por causa da iniquidade dos homens, o amor de muitos se esfriará. É como se disséssemos: não tem mais jeito, o mundo está de mal a pior, então, como não compensa ser bom, eu vou me tornar sem sentimento. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é uma atitude pessoal, mas aquele que se determinar a isso, a não esfriar o sentimento, a entender o porvir a partir do presente, mudando as atitudes, esse sim será salvo, diz ele. E depois ele apresenta o terceiro momento. Ele diz: quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Veja que interessante. Quando será o fim? Com os cataclismos? Com as atitudes beligerantes? Ou com a mudança de atitude para o aquecimento do amor, para a vivência da afetividade? Então não se fala de um fim material, mas o fim de um momento. Um momento de sentimento, um momento de consciência. E por ser um momento e não uma data, por que momento? Porque depende da atitude das pessoas, vai depender do sentimento das pessoas, vai depender da consciência das pessoas. Então é momento, não é data, porque não tem como dizer: no dia tal você vai se melhorar, no dia tal você vai se melhorar, no dia tal você será evoluído. É um processo gradativo. Por isso, então, no versículo 36 desse capítulo 24, diz o Cristo: quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Veja que interessante. Ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, unicamente o Pai. Porque unicamente o Pai é onisciente. Então vejamos, Jesus, em outras palavras, diz: não se preocupem com calendários, porque não tem data determinada. Ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Quem é o Filho? Veja, nem o Filho. E olha que o Filho governa o planeta, acompanhou o processo de criação do planeta. Nem o Filho, somente ou unicamente o Pai. Porque é um momento de consciência, não é uma data determinada, não é uma determinação, é um determinismo, a evolução. Um determinismo, a evolução, mas não uma determinação de data. É um determinismo porque é da natureza do Espírito, que somos nós, evoluir. Porque trazemos a imagem e semelhança do Criador. E o Criador é a perfeição, que nos deu a perfectibilidade. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar.
E esse aperfeiçoamento começa com determinismos da lei, depois com escolhas nossas. Como nos fala o Espírito Emmanuel, na questão 132 do livro O Consolador, em que ele diz que o determinismo impera nas camadas inferiores da evolução e o livre-arbítrio se amplia à medida que o espírito evolui. Então, num primeiro momento, somos tutelados, depois fazemos as nossas próprias ações, as nossas próprias escolhas. Aquilo que o homem semear, dizia o apóstolo, isso sim colherá. E dizia o Cristo, não se colhe figos de abrolhos. Não se colhe resultado bom de atitude ruim. Aí já é a liberdade, a escolha. Então é um processo. Não é um processo de data. Daí ele dizia no sermão, acautelai-vos dos falsos profetas, pois enganarão a muitos. E ele acrescenta, e se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos. Então cuidemos de observar as fontes, ou no caso, a fonte, que é o Cristo dizendo que não tem data. E aparece um monte de gente dando as datas. Mostra desconhecimento da própria fala do Cristo. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Pode-se dar um prenúncio, ou quase que prelúdio, de um momento mais cronológico para dimensionarmos a extensão, mas não uma data determinada, porque nem o Cristo assim determinou. E nesse sentido, então, Kardec nos faz uma proposta a partir da pergunta, que é a última pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 1019 ou 1018, dependendo das edições. Faço parêntese que sempre faço. Não tem Livro dos Espíritos com mais pergunta um que o outro. É que há editoras que fizeram uma adequação na numeração. Porque a base da tradução, a edição segunda do Livro dos Espíritos em francês, houve um erro tipográfico e o número 1011 não existe. 1009, 1010, 1012, 1013, aí chegou a 1019. E algumas editoras no Brasil resolveram corrigir esse erro tipográfico e numeraram a 1011. Então até a 1010 todas são idênticas. A 1011 em umas editoras é a 1012 em outras. E aí chega a 1018 como última ou 1019 como última, dependendo da edição. Mas são as mesmas perguntas. Então por isso eu digo a última questão do Livro dos Espíritos. Que aí eu peço licença para fazer uma ligeira leitura, nada mais do que umas 3 horas, para o primeiro parágrafo. Ele pergunta, jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra? É uma pergunta de uma página, uma resposta de uma página, que nós não vamos lê-la toda, eu vou deixar as 2 frases últimas sem ler. Mas vejam o que eles colocam a essa pergunta, jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra. E aí respondem os Espíritos, o reino do bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Eu tenho que pôr o óculos, senão não enxergo vocês. Aí eu ponho o óculos, não enxergo a leitura. É uma situação provacional, expiatória que eu nunca vi. Veja, os bons vencerem sobre os maus. Veja quando então que vai ser o reino do bem na terra? Quando entre os espíritos que vêm habitá-la, e veja o verbo, quando nós analisamos textos, nós precisamos avaliar pronomes, verbos, tempos, conjugações, porque vejam o que eles dizem, o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, não que vierem habitá-la. Ele não está falando de no futuro é que virão esses espíritos, ele usou o presente do indicativo. Quando entre os espíritos que vêm habitá-la, ou seja, já estão vindo, não é coisa de futuro, vierem habitá-la, vêm habitá-la,
os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É um momento. Quando? Quando vierem a maioria, porque estão vindo, mas a maioria. E segue. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Mas os maus, outra coisa, conjunção adversativa em textos. O que é uma conjunção adversativa? O que muda o rumo da conversa? Você cria uma condição quase que vocativa no início, para chamar a atenção, para depois dizer um elemento-chave. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, são conjunções adversativas que, quando nós lemos, precisamos dar uma atenção ao que vem depois. Como Jesus dizia: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Muda o rumo. Então veja o que dizem os Espíritos. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Mas, veja a condição adversativa, mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então, o que marca o mundo de provas e expiações? Orgulho e egoísmo. Estamos no mundo de regeneração. Analisa orgulho e egoísmo. Se achar em demasia, ainda não estamos. A transformação da humanidade foi predita, e atingis esse momento, que apressam todos os homens que ajudam o progresso. A transformação, veja que interessante, ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Isso nos leva ao capítulo 24 de Mateus, ao sermão profético. Mas vejam como acontece essa transformação. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, para a terra, não voltarão. Como que há a saída do mal? De uma vez só? Não. De uma vez só chega um planeta e leva todo mundo? Não. O que os espíritos disseram? A morte ceifa todos os dias. Desencarna o mal, não volta, vem um bom. Desencarna o mal de novo, não volta, vem um bom. E assim gradativamente vão se transformando os sentimentos em função da característica diferente dos habitantes. Tem data para isso? Não. Estamos no momento. É como que se dissesse: aproveite bem sua encarnação, porque pode ser a última nesse planeta. Pode também ser a penúltima, pode ser a antepenúltima, pode ser a primeira. Questão 174, 175 do Livro dos Espíritos. Mas, que já é o momento aprazado, já estamos no momento. Agora a questão de data é detalhe, mas o momento já existe, porque veja, atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Homens aqui no sentido humanidade. Depois eles seguem, os espíritos dos maus. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento. Veja que não há punição nenhuma.
situações, missões penosas, mas não punitivas, porque essas situações penosas, nelas eles terão a oportunidade de trabalhar para o seu próprio adiantamento e de seus irmãos ainda mais atrasados. E aqui eles fazem uma pergunta agora simbólica na resposta. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das faltas de seus pais. Aqui eles vão lá educadamente e dão uma corrigidazinha na estrutura mosaica, de forma educada. Mas veja que interessante, vejamos. Eles nos trazem um simbolismo. Simbolismo. Porque o Gênesis, nesse aspecto, é uma parábola, no aspecto da criação. E ali os Espíritos, e não só nessa questão 1019, eles nos levam a essas parábolas, ou a essa parábola da criação, na questão 38, na questão 122. Eles sempre nos chamam a atenção, levando lá para o Velho Testamento, lá para o Gênesis, da parábola da criação, porque é uma história. Se é uma história, uma parábola, você tem momentos evolutivos de interpretação. E ali eles dizem, aqui na última questão então, se nessa migração, transmigração do espírito, no processo evolutivo, no processo de transformação, no processo de transição, essa migração para mundos inferiores, porque não seguiram a marcha da maioria no bem, eles perguntam, não vedes nessa exclusão a figura sublime do paraíso perdido? Sublime do paraíso perdido, a figura, não a história, porque não é fato, é parábola. Mas pensemos o que eles falam. Quem foi expulso do paraíso? Na história, na parábola? Adão. Mas não foi sozinho? Ele foi expulso com Eva. E presume-se expulsou também a serpente, embora não tenha falado. Presume-se. Porque se expulsou os dois, por que ela não iria? Mas vejamos a ideia. Adão, Adamá, filho da terra. Terra mesmo. Humus. Adamá. Eva Rá, mãe de todos os viventes. O significado. Adão, da terra. Eva Rá, mãe. Mãe gera. Veja, mãe de todos os viventes. 2 momentos. Não 2 pessoas. 2 momentos. O Adão, a Eva, que saiu do lado de Adão. Alguém quis colocar uma costela, tudo bem. E já é um ser quase que perfeito. E de uma costela, imagina se fosse uma parte mais nobre. Então já era absoluta perfeição. Mas pensemos, é um processo evolutivo. Chega um momento em que Eva está lá conversando com a serpente. E a serpente diz a ela, você anda livre pelo paraíso, pode comer de todos os frutos? Ela diz, sim, de todos os frutos posso, mas das árvores que estão no centro do jardim, bem e mal e árvore da vida, não poderei comer. E a serpente diz, o Senhor te disse que se comessem, ou se comeres, tu morrerás. Ela diz, sim, se nós comermos, morreremos em 10 minutos, não menos, em 5 minutos. Morreremos. Ela diz, não, vocês não morrerão. Vocês serão como eles, saberão o bem e o mal. E ela ficou ali e pegou o fruto e comeu. Eles dizem que é uma maçã que simboliza na ideia grega o erotismo, o eros. Como o fruto não tem nome, e eu não sou muito chegado em morango, para mim eles comeram morango e não maçã, porque maçã é deliciosa.
Mas ali então ela comeu o fruto, questionou com a serpente, mas comeu o fruto. E chamou Adão e disse: toma. E o Adão pegou e comeu. Não falou nada. Obediência marital. Não falou nada. O que simboliza isso? Adão, da terra, simboliza inconsciência relativa. Simboliza aquele que não contra-argumenta, que não tem elaboração suficiente para contra-argumentações, para antíteses. E Eva, que veio depois, de dentro de Adão, ou seja, um Adão melhorado, simboliza a semiconsciência. Aquele momento em que estamos questionando e cedemos. Porque essa mesma figura, Eva, é colocada na questão 122 do Livro dos Espíritos, como símbolo do ceder à tentação, aspas. Então veja ali, consciência em desenvolvimento, consciência ainda bruta, Adão, ou Eva e Adão. E aí de repente o Senhor começa a andar pelo jardim e a procurá-los. Naquela época o Senhor não tinha onisciência ainda, mas ele estava procurando e começou a dizer: Adão, Adão, e ele não respondia. Até que depois de ele perguntar muito, ou chamar muito, Adão aparece, tudo sem jeito, com uma folha de figueira, e ali tampando as suas, aspas, vergonhas, termo. E Deus diz a Adão, o Senhor diz a Adão: onde estavas? Onisciência ainda não existia. Onde estavas? Por que não me respondeste quando chamei-te? Aí ele responde: é porque nós estávamos nus e nos envergonhamos. E aí o Senhor diz a ele: mas quem falou para vocês que vocês estavam nus? E aí o próprio Senhor conclui: comeram do fruto da árvore proibida, da árvore que eu lhe proibi. Ciência do bem e do mal. Veja. E aí Adão, naquele impulso imediato de resposta ao Senhor, ele diz: a mulher que tu me deste me fez comer. Olha esse negócio, como é que é. Isso é atavismo marital. Perceberam? A gente tem esse gene adâmico de transferir responsabilidade para a esposa. Olha como ele responde. Só que ele transfere a responsabilidade para a esposa e para Deus, porque ele diz: a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado, não tinha problema. A mulher que tu me deste não assumiu responsabilidade. Veja provas e expiações. Não há responsabilidade assumida. E aí o Senhor vira-se para Eva e ela imediatamente diz para o Senhor: a serpente me enganou. Só existiam os três, coitada da serpente. A serpente me enganou. Não assumiu a responsabilidade. Evasivas. E aí a serpente não fala nada. Não sobrou para quem ela transferia a responsabilidade. Mas a serpente mostrava que tinha conhecimento. Porque ela disse lá: se comeres não morrerão, saberão o bem e o mal e serão como eles. Porque no versículo seguinte diz então: eis que eles são como nós, sabem o bem e o mal. Ela assumiu a responsabilidade. E aí vieram as sanções, expiações. A serpente rastejará com o ventre sobre a terra. Serás maldita entre todos os animais. Porque em tese, o momento ali da parábola, no momento não era ainda o momento aprazado para despertar de consciências. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Porque a mulher mostrava uma semiconsciência. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Ela te pisará na cabeça e tu picarás o calcanhar. Bem e mal. Provas e expiações. Processos.
Vira-se para Eva, na ordem virou para Adão primeiro, mas na ordem de consciência ele diz para Eva: parirás com dor. Processo de gestação, geração. Daí entendemos os filhos degredados de Eva e não filhos degredados de Adão. Porque para Adão ele diz: comerás com o suor do teu rosto. Esforço físico, material. A geração terra, a geração filho da terra. A Eva parirás com dor, a serpente rastejarás, mostrando momentos evolutivos em função das diferentes consciências do processo. E diz o Senhor: colocarei 2 querubins na entrada do paraíso, para que eles não voltem, pois podem voltar e lançar mão da árvore da vida, e aí viverão eternamente. Veja, a árvore do bem, da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, essa é diferente. Essa já não é hora, é a hora do retorno. E aí, o Nunes, é Nunes, não é? O que estava tocando, quando fazia a prece, ele tocava o Êxodos. Eu vou pisar no chão que Deus me deu. É o início da música. Porque essa é a ideia do processo evolutivo. Um novo chão para que eu possa pisar, para que eu possa crescer. E esse chão, dos calcanhares de Eva sobre a cabeça da serpente, a consciência e o bem sobrepondo a astúcia do mal, o caminho foi nos trazido pelo Cristo. A chave para vivermos nessa transição, a chave para entendermos todo esse processo, tendo nele o caminho, tendo nele a verdade, tendo nele o sentido da vida. Nele nós temos, ou nele lançamos mão da árvore da vida, para vivermos eternamente. Porque aquela árvore da vida, ela simbolizava o Cristo. Não a pessoa, mas a mensagem que ele nos libertaria. Nos abriria a mente e o entendimento. Eu vim, disse ele, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Ele que foi nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave meu jugo. Aí sim, estamos pisando na terra que Deus nos deu, o Êxodo. Nessa terra firme, nessa rocha sobre a qual devemos edificar as nossas casas, a nossa própria estrutura de vida, o Cristo. Esse modelo único que nós temos, que o Gladstone, numa letra de música, colocou todo esse processo, numa música chamada Luzes da Luz, que depois foi musicada por Tim, e é muito cantada no movimento espírita. Luzes da Luz, que eu não vou cantar, em respeito a vocês que já passaram da fase expiatória. Ele diz: um frêmito da grande luz, uma faísca, um frêmito, uma faísca da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. As luzes, nós, os espíritos, num frêmito de Deus, criados por Deus, ocupamos um espaço, a nossa individualidade, e um tempo, o nosso momento. Tempo na eternidade. A eternidade não tem tempo, mas quando nós fomos criados, sim, teve o nosso tempo.
Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã, o nosso objetivo. Estamos aqui para sustentar a vibração divina no amor que deriva do próprio Criador. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade. Agora há homem, existe homem, há homem e há mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. Veja, as dicotomias, os contrastes, para que façamos as escolhas. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal. O homem se ergue na figura de Adão, na figura do erro. Ele só ergue no erro. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação, não pela força, pelo amor. Rei da criação, os co-criadores em planos menores que André Luiz nos traz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Queremos voltar a Ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. A transição está aberta. O caminho foi estabelecido. Os passos são nossos. E quem está à frente dizendo vem, é o Cristo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eis o roteiro, segue Jesus. Que Deus nos abençoe a todos.